Rafael, deixa eu te perguntar uma coisa. Rafael, Oi. você entrou antes de eu mandar o link como? Dá pra entrar no link antigo. Ah, aparece já. É só entrar no link antigo que você já tinha mandado, que não precisa mandar de novo, é só entrar no link antigo. Ah, eu não sabia não. Beleza. Tá, então, gente, essa curva de custo, de oportunidade, onde a gente faz essa análise de custo-benefício, nos manuais, o que é uma reta? Vocês já fizeram, vocês já estudaram álgebra? O que é uma reta? A definição de uma reta. A reta é a soma de pontos. Ela é uma soma de infinita ali. Se você for microscopicamente olhar uma reta, ela vai ser a soma de pontos. Não existe nada que se liga. Até a gente, se a gente for olhar para a gente, a gente é uma soma de coisinhas. Não existe nada, né? Nada que seja desintegrável. Alguém desliga o fone aí? Não deu pra entender nada, professor. Fica aí, ó. Tem alguém falando aí. É tu, Rafael? Não. Estão me ouvindo bem? Agora sim. Tá, então, Sim, gente, professor, sim. então a ideia é que uma curva é a soma dos pontos, né? Certo isso? A gente não precisa debater, né? Então, para essa teoria, um ponto de eficiência seria considerado qualquer lugar dentro da sua curva de orçamento ou da sua curva de produção, se você for pensar sobre a ótica da empresa. Qualquer lugarzinho aqui, ó, vocês estão vendo? Estou compartilhando tela, né? Sim. Então, qualquer lugar aqui dessa curva que você estiver vai ser considerado um ponto de eficiência. Certo? Aí, no segundo momento, a gente vai inserindo outras curvas, daí, na verdade, não é necessariamente qualquer curva, qualquer ponto, né? Para chegar no máximo de Pareto ali. Porque daí tem uma lógica de Pareto que chama ponto, que ele fala assim, o ponto de eficiência é o momento em que, para eu ganhar algo, alguém tem que perder. Sabe? Aí é tocante a essa afirmação de Pareto que a nova economia, né, a ciência econômica de ponta, vem e critica. Ele fala assim, não, a economia não é isso. Para você ganhar, não necessariamente alguém tem que perder. A economia não precisa ser um jogo de soma zero. Anotem isso. Jogo de soma zero. Né? Porque quando você pensa que a economia é a ciência da escassez, né? Você pensa que todos os recursos são limitados e chega um momento de que esses recursos vão chegar no limite. E daí que para alguém ganhar, alguém tem que perder. E daí chegam os caras assim, os caras da ponta da teoria, pega e fala assim, não é assim. Para você ganhar, eu posso ganhar também. Sabe, a gente pode ganhar junto. Porque a ciência econômica não é uma ciência da escassez, ela é uma ciência da abundância. E daí, como eu estava falando, né, essa coisa do deslocar nosso ponto de partida, como a gente escolhe fazer faculdade, uma vez que a gente é graduado e a gente aumenta nosso salário, a nossa curva, nosso orçamento familiar, por exemplo, aumenta. Se a empresa aprende a fazer o produto que ela faz de forma mais eficiente, usando o mesmo, ela inova, quando a empresa inova, ela usa o mesmo número de insumos para produzir mais produto. O que aconteceu? Ela inovou e a curva dela foi deslocada. Ela, com a mesma coisa, ela produz mais. Assim como a gente. Né?
quando a gente desloca as formas de deslocamento da curva são inúmeras, né? Por exemplo, se eu gasto parte do meu orçamento com comida e parte com bens de tecnologia, só para citar aqui, né? Aí foi lá a Dell e inovou num processador. A Dell não faz processador, né? A Intel fez um processador novo e daí todos os processadores antigos se desvalorizaram, né? E daí o que eu vou fazer? Se eu comprar o antigo, eu vou ter gastando menos. Então, uma inovação no setor produtivo também pode aumentar o meu orçamento, porque as coisas ficaram mais baratas. Então, tanto a curva de possibilidade de produção quanto a curva de possibilidade de consumo, ela depende de várias coisas. Inovação, eu gostava, sei lá, eu só gosto de picanha, só como picanha. O cara que só come picanha, o orçamento dele vai ser restrito, ele vai poder comer uma vez por semana. Ou só comer, né? Ou ele só vai poder comer. Só vai poder gastar com isso. Mas se o cara, sei lá, igual eu, come qualquer coisa que for carne, tipo, pode ser um colchão mole bem de boa, que eu tô bem feliz. E daí, então, assim, quer dizer, no meu orçamento, eu vou satisfazer a minha necessidade de consumo com um orçamento menor. Menor entre aspas, porque, na verdade, eu vou estar consumindo mais. Né? Eu vou poder, vai ter partes do meu orçamento disponíveis para consumir outras coisas. Então, a junção que eu faço, tanto sob a perspectiva da empresa quanto a perspectiva do consumidor, dos insumos, essa junção ali, às vezes o cara descobriu que para produzir tal produto, ele só se ele pingasse ali um reagente tal, ele tinha uma duplicação do produto dele. Ele descobriu isso, daí de repente ele duplica a produção dele com os mesmos insumos. O que acontece? A curva de possibilidade de produção dele se desloca para cima. Então, com os mesmos insumos, ele tem diferentes resultados. Isso o pessoal da administração vê bastante, né? Na parte de gestão gestão da administração, gestão de empresa e tal. Fazer mais com menos, né? Aí esse aqui é o Pareto, aquele cara que fala lá, chega um momento que a gente não pode mais ganhar sem que alguém perca. Vilfredo Pareto, é um italiano. Ele é um dos gurus, assim, da década de 70. Então, assim, só para resumir, gente, essas considerações que a gente está fazendo aqui, muitas vezes elas não levam em consideração ética, por exemplo. Um dos fatores que... Eu pedi para vocês olharem um vídeo do professor Clóvis de Barros, semana passada. Acho que não. Computativo, né? Tem um vídeo dele e do Júlio Pompeu falando sobre ética, né? Que, assim, foi a melhor explicação de ética que eu já vi. Ele fala, né, como ética não é algo, assim, eu não sou ético, não tem como ser ético. Ninguém é ético. As pessoas podem se comportar de maneira ética. A ética é algo que muda constantemente conforme o mundo e a situação que você se insere. Né? Ninguém é ético porque nasceu ético. Por exemplo, um gato, ele nasce gato, ele vai gatear por aí, né? Ele sabe o que fazer, ele é gato, sei lá, ele tá sendo gato. Ele nasce gato, ele é gato para sempre. O que um gato faz? Sei lá, mas todos os gatos fazem mais ou menos a mesma coisa. Se você pegar um estudo sobre gato, você vai lá, aí você vai assim, estão estudando o meu gato, porque parece que eles entendem o teu gato, aquele estudo sobre gato. Mas não, é porque os gatos são mais ou menos daquele jeito, né? Sabe? Vocês concordam comigo que, claro, eles variam um pouco ali e tal, mas gato é tudo mais ou menos a mesma coisa, né? Quer comer, dormir e carinho. Isso é verdade. Então gato nasce sendo gato, né? Mas você, Glória, você, Rafael, você, Milene, vocês nascem sendo seres humanos cidadãos? Vocês já nascem sabendo o que fazer? Não. Você já nasce e fala assim, ó, quando a primeira palavra que você fala é distribuição. Não. Não. A gente adquire com o tempo. Exato. A gente não é ético, a gente não é nada. A gente, ser humano, a gente pode estar sendo ético, a gente pode estar sendo bom. Né? Não existe uma predisposição, apesar de todo mundo
na psicologia comportamental e tal, coisa que eu não entendo, posso estar falando besteira, às vezes falam de uma predisposição, até pode ser uma parcela, né? Uma participação do todo. Mas o mundo que a gente está inserido e as pessoas, né, ao nosso entorno, os professores, os pais, eles nos ensinam o que é certo e o que é errado, certo? E em algumas sociedades, por exemplo, matar velho é o certo. Tipo, tem uma série na Netflix que chama Vikings, não sei se alguém assiste. Vikings. Eu assisto. Não, eu acho muito style. E lá eles matam os velhos. Porque, pô, o que velho serve? Pra dar trabalho, né? E, tipo, pra eles é certo matar os velhos. Mas vai falar Mata aí... até as crianças que nascem com defeito. Aí, Esparta, na verdade. Lá em Vikings, nos Vikings também? Também, teve um rapaz que matou. Então, em Esparta isso é tratado historicamente. Esparta era uma sociedade de guerreiros e tal, e toda criança com defeito ela era jogada de um precipício. Então, assim, para eles, isso é certo, entende? Agora pensa isso na nossa sociedade. Como que isso pode ser considerado certo? Matar uma criança porque ela simplesmente é vesga, velho. Olha que loucura. Pô, eu mesmo talvez estaria morto, porque eu sou cheio de defeito. Então, assim... Chega a ser meio doido fazer. A ideia é pensar assim, a economia, enquanto ciência, ela não considera ética. Ela não considera que existem países que a distribuição de renda ela é elevadíssima. O Brasil, ele não é o país mais desigual do mundo. Mas sabe de quem que ele está atrás? Está atrás da Etiópia. Ele só não é mais desigual do que o Moçambique. Ele não é mais desigual. Na América Latina, ele só não é mais desigual que a Colômbia. Até a Venezuela é uma sociedade mais igualitária que o Brasil. E isso é uma coisa que a economia trata? Não. Ela não pensa nisso. Ela está pensando em alocação eficiente dos recursos escassos. Vocês entendem? Então, assim, só queria trazer isso, né, que só uma reflexão aqui para gente, que a economia ela é muito mais do que uma simples alocação de recursos escassos. Ela, na verdade, é muito mais que isso. E a gente nunca... Bom, essa do gato ficou boa, né? Eu vou usar mais esse. E daí, bom, esse aqui é um autor que eu gosto muito, chama Thorstein Veblen. Ele é um norte-americano de descendência norueguesa. E daí ele falava sobre a cultura da acumulação, né? A cultura do consumo conspícuo, né? Que é o termo que ele usa para dizer quando a pessoa acumula muito, quando a curva orçamentária da pessoa cresce muito, chega um ponto que ela começa a consumir por consumir, sabe? Tipo, às vezes ela tem 3 carros, e, tipo, nenhum é para trabalhar, é tudo para passear. Às vezes ela tem 2 carros, uma moto, entende? E às vezes ela tem, sei lá, gasta num computador que é um Mac, sendo que na verdade ela podia ter comprado um computador 3 vezes mais barato. Entende? O quão isso é justo, o quanto isso fala sobre a nossa sociedade, sabe? O consumo supérfluo, o consumo que é feito para me agradar enquanto ser social, sabe? Né? O quanto isso é ético, gente, sabe? O quanto é ético a gente gastar em produto que, sabe, não tem utilidade alguma, sendo que tem gente com fome. Na nossa esquina, da África, entendeu? Aí, só para concluir, o Veblen traz essa ideia de consumo conspícuo, né? Que chega um momento na sociedade que as rendas crescem tanto que a gente começa a consumir coisas de valor supérfluo simplesmente por interesses sociais, que é aquela coisa da ostentação, entendeu? Se alguém tem, a gente tem que ter também. Por aí? Exato. Só pelo status, né? Consumo por Exato. status. E depois, nem todo mundo é igual, aí vira uma dívida que vai para uma outra dívida e vai. É isso que o Veblen traz, assim, como crítica, sabe? Que ele fala assim, pá, essa economia aqui que eu vejo nos manual, eles falam, mas eles não estão traduzindo o mundo real, sabe? O mundo real, ele é muito mais cruel, muito mais antiético, muito mais bruto do que esse manualzinho que fica dizendo, sabe? Fala, o cara ganhou um aumento salarial, a curva orçamentária dele aumentou e ele vai usar
vai alocar os bens dele da melhor maneira possível. A empresa, ela vai distribuir lucro e ela vai reinvestir o capital. Não. Porra, a maioria das empresas, sabe o que elas fazem com o lucro delas? Manda remessa para o exterior. E sabe quanto que o Brasil taxa? Alguém sabe? 0. As empresas vêm aqui, elas usufruem da mão de obra, elas usufruem das estruturas gastas com impostos há anos, da gente pagando impostos e o governo gastando, investindo com aquela porcentagemzinha mínima lá de investimento, 3, não lembro quanto que é a porcentagem. As empresas multinacionais vêm para cá, se utilizam disso, não tá errado, eu acho que tem que abrir mercado para empresa mesmo, só que daí elas fazem remessa de lucro, taxação 0. Único país do mundo. Sabe? Não, único não, menti. Sabe quem além do Brasil não taxa remessa de lucro? Chutem. Outro país que não taxa remessa de lucro. Os 2 únicos bonitão do mundo. Brasil e Letônia. Brasil e Letônia. Quem é Até Letônia o Paraguai. na fila do pão? O que é Letônia? O que é Letônia na fila do pão? Isso aí é de comer? Entendeu? Porque Brasil e Letônia, os 2 bonitão que não taxa remessa de lucro. Eu não sou contra a multinacional vir no país, tem que vir mesmo. Mas, pô, tem que deixar aqui parte do lucro. Não estou dizendo dar para ninguém, estou dizendo reinvestir. Entendeu? Mas, claro, não, Brasil é bonitão. Comunista, Brasil é comunista. Brasil e a Letônia são comunistas. Tá, então, assim, sobre subemprego, para finalizar, gente, eu trouxe o caso de Detroit, aquela cidade dos Estados Unidos. Detroit era considerada a capital das montadoras de carro, né? Onde estava a Ford e a Chevrolet. E daí o custo do salário lá, o custo trabalhista para as empresas acabou ficando caro e tal. E eles tinham umas estruturas talvez ultrapassadas, não sei. Eles tiveram diversas desculpas lá e todas as montadoras saíram de Detroit, todas as fábricas. E os barracão estão lá até hoje. E daí a gente está falando de bens escassos? Não, a gente está falando de mais do que abundância, porque se eles quisessem voltar para lá hoje, eles ainda iam encontrar metade da maquinaria e metade do barracão perfeito para produzir carro. No caso da Ford em São Paulo, eles têm uma estrutura industrial antiguíssima e eles não saem de lá. Eles não saem de lá porque eles decidem não sair, né? Quando existe um modelo fordista de produção que hoje é considerado obsoleto, e a única indústria fordista que ainda aplica o modelo fordista é a Ford de São Paulo, né? Porque todas as outras, inclusive a Renault aqui em Curitiba, tem um modelo lá já considerado mais taylorista, né? Que é um modelo mais conforme a demanda, né? Você tem menos custos fixos e consegue suprir a demanda conforme ela aparece, né? Consegue criar a oferta conforme a demanda. E o modelo de produção anterior ao taylorista seria o fordista, né? Que foi inventado com a Ford lá na década de 50, se não me engano. E a fábrica de São Paulo, talvez, da Ford, curiosamente, talvez seja a última fábrica fordista do mundo. Só uma curiosidade, não tão engraçada como eu tentei fazer parecer. Tá, gente, mas a aula de hoje era isso. Tá bom? Mandar o relatório, professor? Pode me mandar a partir de agora, 24 horas, tá? Eu vou tentar subir as aulas já hoje. Beleza. Tá bom. Para quem não assistiu. Tá, Glória, vamos conversar essa semana aí sobre a prova, data e tal. Tem que pesquisar. Tem que Beleza. ver. Mas não esqueçam que o importante aí é vocês aprenderem o conteúdo mais do que ficarem fazendo prova. Tá bom? Então, sextou aí pra moçada. Tchau, Estou, professor. Fala, Tchau, Marcos. professor. Sextou porque tem outra Professor. aula. Você tem outra aula? Nem me lembre. Boa sorte. Professor. Alô, professor, boa noite. Falou. Boa noite. Tá bom? Ô, professor, boa noite. Matias, tá aí? Tá ouvindo tudo. Cadê o Matias? Então vai tomar no cu. Sem palavrão, hein? Sem palavrão e sem nudez. Eu só boca, coloquei uma regra aqui, gente. Não tá pelado. Desculpa, professor. Professor, amor. você falou um palavrão hoje. Pelado e não falar palavrão.
Vocês podem fazer o que vocês quiserem, só não pode falar palavrão nem estar pelado. Professor. Meu Deus. Ah, Achei o jogo do Barça hoje? eu não consegui ver que eu tava trabalhando, mas... Aquilo foi um jogo? Foi um massacre. Brasil e Alemanha. Acho que não foi um jogo. Foi um massacre. Uma brincadeira. Encerrar Acho que o aqui, Bayern tá? tava Tchau. brincando.